Tá conversando com a Adriana, já falando sobre esse assunto que é extremamente importante, tá, gente? E nós estamos ainda no mês de outubro, apesar de estar passando tão rápido, né? E hoje ela até veio usando rosinha, né? Gente, ainda estamos aí em outubro, né? Outubro rosa, que é esse mês de conscientização, é o mês em que o mundo se veste de rosa para lembrar, tá? Que é para lembrar da importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas também é tempo de refletir sobre outro aspecto essencial no tratamento. Sabe qual é? A saúde emocional de quem vive essa doença na pele e de quem convive com ela também, gente. E é neste contexto que entra a psico-oncologia. É aí que ela ganha destaque. Uma área que une a psicologia e a oncologia para cuidar dos aspectos psicoemocionais de pacientes oncológicos. E eu estou aqui na ocasião recebendo ela, minha convidada especial de hoje, Adriana Mendes. Ela é psicóloga com especialização em psico-oncologia. Estávamos aqui conversando, né, na hora do intervalo, e ela me relatou que o que levou ela a estudar essa profissão, se especializar nessa área, foi justamente ela ter passado por todo esse processo na pele, gente, porque ela já enfrentou o câncer. Ela é paciente oncológico. Explica pra gente melhor, Adriana. Bom dia, seja bem-vinda à nossa casa. Olá, é uma alegria estar aqui e poder falar desse tema tão importante, tão sensível, sobre câncer. Então, eu, psicóloga, especialização em psico-oncologia e também paciente oncológica. Eu tive meu primeiro diagnóstico do câncer de mama em 2012, na mama esquerda. Em 2020, um segundo diagnóstico na mama direita. Passei por todo o processo, quimioterapia, radioterapia, reconstrução da mama. E o primeiro tratamento foi em Cuiabá, né, que é um outro diferencial dos pacientes que residem aqui na nossa cidade e que têm que se deslocar, né, muitas vezes para fazer esses tratamentos mais específicos. Então, esse tema, câncer, é muito sensível, muito dolorido, muito sofrido, mas que faz parte da nossa realidade. E para tudo tem um processo, né, gente? É um processo doloroso que é necessário o paciente, os familiares também, todos eles estarem ali preparados para lidar com essa situação. O que é exatamente a psico-oncologia e qual é o papel dessa especialidade no tratamento do câncer, Adriana? A psico-oncologia, ela envolve a área da psicologia e a oncologia. Então, esse profissional, ele recebe toda uma formação, passei anos estudando, busquei essa formação fora, né, do nosso estado, e para conhecer todo esse universo do câncer. Então, ela une, né, a área da psicologia com a oncologia para servir para esse paciente, para esse familiar e para os profissionais da área da saúde de como, né, oferecer ferramentas de como passar por esse processo. Porque é um tratamento longo, que debilita esse paciente. E o câncer, ele vem atrelado com muitas questões de estigma. Quando a gente volta no contexto social, histórico, nós temos pessoas que ainda hoje não falam o nome câncer, aquela doença, né? Então, se evitava falar até o nome câncer, porque vem atrelado a dor e a sofrimento. E ainda hoje, nós deparamos, né, com pessoas que têm muita dificuldade em falar sobre o câncer. Porém, é uma doença democrática, ela não escolhe cor, raça, idade, pode atingir qualquer pessoa, né, e causar todos esses estigmas que vêm já de um contexto cultural e que nos dias de hoje ainda, né, aflige as pessoas. Então, a psico-oncologia, ela vai cuidar dessas emoções, porque além, né, o impacto do diagnóstico do câncer, além do físico, impacta as emoções. E as emoções é uma dor que a gente não vê, a gente sente. Exatamente. Como esse apoio psicológico pode influenciar diretamente na recuperação de pacientes oncológicos? Por exemplo, se a pessoa que está ali fazendo o tratamento, se ela não estiver
psicologicamente preparada, essa doença que está no físico, ela pode piorar? É comprovado cientificamente ou vice-versa? As nossas emoções, ela influencia no nosso dia a dia. Então, o que nós sentimos não está no nosso controle. O pensamento, sim. Né? O pensamento a gente consegue controlar. Né? Eu posso pensar algo positivo ou negativo. Mas o que eu sinto, né? O sentimento, isso não está no nosso controle. Então, dentro desse contexto da psico-oncologia, o paciente e o familiar, ele vai levar para o contexto da terapia todas essas questões em relação à doença e o que ele sente diante da doença. O que é adoecer para essa pessoa? Né? Para a Késia é uma realidade, para a Adriana é outra, para a Maria é outra. Né? Então, assim, o que essa pessoa tem nesse contexto cultural, histórico, de crenças, e aí no processo da terapia oferece ferramentas para a pessoa passar por esse processo de dor, de sofrimento, de uma forma mais leve. Né? Vendo na doença, no processo de adoecer, que muda todo o contexto da rotina, da vida da pessoa, ferramentas, olhar para uma outra direção, que mesmo no contexto de dor e sofrimento, a vida continua. Ressignificar esse processo de dor. E, de certa forma, também, existe uma preparação para a morte? Quando a gente traz esse aspecto, por exemplo, a pessoa que está com câncer, a pessoa já pensa logo que vai morrer. Descobri que eu estou com câncer, meu Deus do céu, eu vou morrer, e agora o que eu faço? Já penso no filho, no marido. Como que é esse processo? Porque a pessoa, ela pode se recuperar, tá, gente? O câncer, ele tem cura, muitas pessoas, tá aqui a prova viva, entendeu? Mas também tem pessoas que morrem com câncer. E lidar com essa realidade, como é para o paciente e para o familiar? É um contexto difícil, né? Porque diante do diagnóstico de uma doença grave, um dos primeiros pensamentos que vem é que a gente toma aquela consciência que a vida acaba. Sabemos que é 100% de certeza que todos nós vamos morrer um dia. Mas a partir que você recebe o diagnóstico de uma doença grave, cai a ficha. Abre-se como se fosse um buraco, um abismo. É real. Minha vida pode acabar. E aí começam as questões mesmo, uma crise existencial. E o que essa pessoa tem em relação ao câncer? O que ela acredita? Câncer não é castigo, câncer não é azar, né? Câncer não é uma doença contagiosa, câncer não é um contexto, né? Uma sentença de morte. Porém, a nossa cultura é arraizado isso. E aí vem esse sofrimento emocional. Então, no processo da terapia, todas essas questões são trabalhadas. Essas crenças, né, esses estigmas em relação à doença. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma coisa. Tem uma mulher que é Val Machori, que é uma mulher riquíssima aí, né, na mídia e tudo mais. E ela é uma mulher muito rica, muito culta e tudo mais. Ela sempre, né, exibiu isso, explorou nas redes sociais. E ela está com câncer de mama. E aí outro dia ela gravou falando da importância da prevenção, do autocuidado e tudo mais. Quando eu fui nos comentários, Adriane, estava lá uma leira de comentários assim: ah, tá vendo? Ela descobriu que agora ela pode morrer. Ela descobriu que agora o dinheiro não compra cura. Ela descobriu que agora ela não é melhor do que fulano, do que ciclano. E eu pensei comigo assim: gente, se eu fosse essa mulher, eu excluía esse Instagram. Porque pensa, uma pessoa lidando com o câncer, ainda tendo que ler comentários como esse. Gente, olha como as pessoas literalmente, elas estão doentes também aqui, sabe? Elas estão doentes, assim, psicologicamente, mentalmente, ao ponto de desejar o pior para aquela pessoa que já está numa fase tão complicada, que é enfrentando um câncer, gente. Olha para você ver a maldade que as pessoas têm a capacidade de fazer. E o que a gente observa também é o pacto do silêncio. Muitas vezes o paciente, ele se fecha dentro das crenças, dentro de todo esse estigma, para não preocupar a família, e ele não fala do que ele está sentindo. E a família também entra nesse pacto do silêncio. Eu não vou falar
com o paciente, porque vai causar mais dor e sofrimento. Eu não sei como falar, que de repente já está num contexto que descobre a doença num estágio mais avançado. Então, a psico-oncologia também ela prepara essa família para conversar com o paciente. E o paciente para falar com a família, né? Então, até com a equipe médica. Tem paciente que ele quer saber tudo referente à doença. Qual o estágio, qual o tipo de tratamento. Tem paciente que ele não quer saber, né? Então, ele pode, né, junto com o médico, falar assim, ó, eu quero saber tudo. Ou eu não quero saber nada. Né? Então, a psico-oncologia, ela também vem isso. Ela prepara essa família, ela prepara esse paciente, o que eu sei da doença, o que eu gostaria de saber. E, ao mesmo tempo, vai preparando, não só no contexto da doença oncológica, mas preparando a pessoa que a vida acaba. Qualquer um de nós vamos morrer. Não sabemos o dia, nem a hora e nem como. Porém, na mesma forma que a gente se prepara para uma festa, para um casamento, para um batizado, para um nascimento, quem de nós se prepara para morrer? É verdade, né? Não estamos preparados, né, gente, para lidar com a morte, mas é necessário. Ô, Adriane, você tem algum exemplo, assim, que você pode contar, por exemplo, de tratar mesmo um paciente com câncer e de ele conseguir se recuperar e depois ele contar que essa ajuda na vida dele foi extremamente necessário para ele continuar lutando? No caso seu também, como que foi nesse processo? Você teve essa ajuda ou não? No primeiro diagnóstico, que foi em 2012, não, eu não tive suporte psicológico. Fiz o tratamento em Cuiabá. Depois que eu terminei o tratamento, porém tive um médico na minha vida que eu digo assim, Dr. Wilson no céu, Dr. Wilson na terra e Deus no céu. Deus no céu. Ele, um profissional voltado para esse contexto também, que não só pelo contexto físico, mas pelas questões emocionais. E foi nesse processo que eu fui cursar psicologia. A minha primeira formação é biologia, e aí eu fui para psicologia. E comecei a estudar esse universo. Então, assim, no segundo tratamento, mesmo eu já sabendo de como era todo o processo, é um baque. A gente sente, a emoção não tem como a gente controlar, né? Eu, de novo, 2 vezes, depois de 8 anos do primeiro diagnóstico, e aí eu já estava no processo dessa formação. Foi fundamental, né? Eu percebo, né? A prova viva disso, e eu me ressignifiquei os meus valores, o que era realmente viver, qual o sentido da vida, né? Depois do tratamento oncológico. Hoje eu digo, eu vivo bem melhor hoje do que antes de ter o câncer. Então, o câncer na minha vida, para mim, Adriana, foi uma escola de aprendizado. Como ser humano, como pessoa. Ressignificar os valores. E tenho pacientes, inclusive pacientes de fora, né? Que eu atendo também online. Um público tanto como criança, como mulheres, homens. E a gente estabelece um vínculo muito grande, né? Porque é a dor humana, as dores, né? Do sofrimento, que muitas vezes ultrapassa a dor física. E que essas pessoas relatam, né? Nossa, o que eu não tinha coragem de falar, hoje eu consigo falar. Perdoar, né? De ressignificar. Muita coisa a gente ressignifica. De algo que, em algum contexto, em algum momento, entre a família, que ficou ali algo sem dizer, sem falar. E aquela pessoa, a partir daquilo, ela começa a rever esses significados. Algo que ela não fazia por não ter tempo no processo do tratamento. Ela para. O tratamento para tudo, para. né? Então você sai daquele automático e vai pro aqui e agora. O que eu tenho para hoje? O que é possível hoje? Exatamente. E outra coisa, os familiares também e também os profissionais, eles precisam estar preparados para lidar, né, com isso. Os profissionais da saúde hoje, como eles estão? Como que você avalia? Eles estão preparados para lidar com pacientes assim ou não, Adriane? Os profissionais da saúde, quando a gente volta para o contexto da psico-oncologia, hoje na nossa região é uma área nova para nós aqui, mas já vem há anos em cidades, grandes centros, né? Esse profissional, ele também é impactado
como que é chegar para uma mãe, né, e dar o diagnóstico de uma criança, muitas vezes com diagnóstico já de uma doença avançada. Os números nos mostram hoje, do INCA, do Ministério da Saúde, da Globocan, que 50% dos diagnósticos de câncer, ele chega na fase avançada. Então, por isso... É muito alto, gente. 50%. 50% em estágio já avançado. É muito alto. E isso já também volta para o contexto cultural. Das pessoas, muitas vezes elas sentem algo, mas não, tá tudo bem, vai passar. Muitas vezes por medo de ter esse diagnóstico, muitas vezes por questão de tempo, e vai deixando. Porque o câncer, ele é silencioso. Começa, eu sempre falo aqui, pequenininho. A gente não sente nada, não. Por isso do exame, gente. Por isso que é exame preventivo. Porque eu tô bem, tô sentindo nada, não. Entendeu? Quando você começa a sentir, é porque ele já tá avançado, já tem alguma coisa errada. E quando a gente vai para a questão da prevenção, o que é prevenção? Né? É fazer esses exames de rotina para ver se tem algo ali. Bom seria que não encontre nada, mas se encontrar, mais chance de buscar o atendimento o mais rápido possível. E também se cuidar, né? Alimentação, atividade física, que hoje os estudos mostram isso. E nesse contexto das emoções, nós, como pessoa, como ser humano, muitas vezes nós guardamos muitas coisas. Então, se a Késia cair, ralar, chegar aqui, né, perto dos colegas, estiver ali com um machucadinho... Todo mundo vai ver. Todos estão vendo. Nossa, caiu, machucou, o que aconteceu? E o que a gente sente? Não é visto. Né? Então, são nossas dores emocionais, nossas dores da alma, do coração. Então, se não fala, aquilo vai ficando guardado. Aquilo vai ficando guardado. É uma gotinha todos os dias. Todos os dias. E se a gente não está bem emocionalmente, automaticamente a gente não vai se cuidar. Não tem essa energia, essa disposição desse autocuidado. Exatamente. Gente, olha, o nosso tempo ele é curto, já são 11 horas e 44 minutos, foi o que a gente estava até conversando aqui antes. O assunto é muito importante, a gente ficaria aqui horas, né, falando disso. Mas para a gente poder finalizar, por que é tão importante que os profissionais da saúde e também os familiares se preparam para poder lidar com pacientes oncológicos? Da mesma forma que nós buscamos o atendimento por esse corpo físico, se está doendo, se uma pressão está alta, um diabetes, a nossa emoção faz parte do nosso corpo, da nossa psique. Então, a gente também deve cuidar e tratar dessas emoções. Por quê? Se nós não estamos com essas emoções, né, nesse padrão de equilíbrio, automaticamente o nosso sistema imune vai ser afetado, não vai dormir bem, né? Outras situações podem surgir. Dores de cabeça, dores na boca do estômago, dói tudo, né? Sim. Quando o negócio não tá legal aqui, minha amiga, parece dor no corpo, que loucura isso. Cai a produtividade. Cai a produtividade. Então, da mesma forma que nós cuidamos desse corpo físico, é essencial e fundamental que nós cuidamos também dos nossos sentimentos. Outra coisa também, esse atendimento, a gente está aqui falando do quanto é importante, né, gente, ter esse atendimento, esse profissional para poder auxiliar pacientes oncológicos, familiares e profissionais da saúde. Mas isso é acessível à população? Aí nós entramos, né, no outro embate. Isso é acessível à população? As pessoas que estão hoje enfrentando o câncer ou os familiares, como essa pessoa consegue acesso? É mais fácil conseguir o acesso para cuidar desse corpo físico do que das questões emocionais. Nós temos leis que garantem esse atendimento e esse tratamento de forma integral, corpo e mente. Porém, o número de profissionais é reduzido. E tem uma demanda muito grande. Então, quando a gente pega ali o Hospital do Câncer de Cacoal, tem uma psicóloga para atender tudo. Então, muitas vezes, não é... Eles fazem Se ela não cuidar, até ela vai adoecer, coitada. Se ela não tomar cuidado, ela vai ficar doente também. Então, faz um acolhimento, priorizando-se os casos
de maior evidência, de maior impacto. Então, eu como paciente, nas vezes que eu precisei, eu não consegui o atendimento na parte da psicologia dentro do sistema público de saúde. Porém, junto com um amigo aí, Paulo, surgiu uma sementinha, nós estamos plantando essa sementinha para ver se em breve ela floresce aqui em Vilhena. Amém. Para fazer um trabalho conjunto com a saúde e oferecer grupos de psicoterapia para familiar e para pacientes oncológicos. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa, né? Torcemos, esperamos que dê certo, que realmente vingue, né? E que venha, né, profissionais assim para poder dar essa cobertura, esse amparo para pacientes oncológicos e para familiares e também para os profissionais da saúde, porque eles precisam estar preparados para lidar, né, com pacientes assim. Adriane, muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. Hoje o nosso tempo está extremamente reduzido, mas espero poder recebê-la aqui, né, numa outra oportunidade para a gente continuar falando desse assunto, porque é extremamente importante. Para a gente já finalizar, deixe uma fala para as pessoas o quanto é importante cuidar da saúde mental e também aproveitar a deixa do mês de outubro, o quanto é importante você também cuidar da sua saúde física. Eu agradeço imensamente esse espaço de diálogo, de informação. E para quem está nos ouvindo, paciente, familiar de paciente oncológico, porque se olharmos à nossa volta, quem não tem uma pessoa na família, ou um amigo, um vizinho, que está passando por isso? Que busquem ajuda. Da mesma forma, né, que cuida desse corpo físico, que busca esse atendimento também para essas questões emocionais. Mesmo que nós sabemos que tem uma limitação do número de atendimentos, mas busquem e se cuide, se priorizem. Né? Então, da mesma forma que nós cuidamos desse corpo físico, que a gente volta essas questões para o nosso emocional, para cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa. E falar. Falar é terapêutico, falar é cura. Catarse é colocar para fora. E nós precisamos falar. Muito bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo por aceitar o convite. Meu diretor, 11 horas e 49 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com muito mais. Rapidinho. A Vilhena Calçados tem orgulho de fazer parte da sua vida e do seu dia a dia.